Olá, pessoal, eu sou a professora Ravena Feitosa e a gente vai dar continuidade hoje ao nosso conteúdo do sétimo ano, certo? Então, peguem ainda o livro de vocês, abram no capítulo 1 e vamos dar continuidade. Vamos lá! A gente está falando sobre Brasil, climas e formações vegetais. Vocês lembram? Lembram dessas massas de ar? A gente falou um pouquinho sobre elas. A gente falou sobre o fenômeno dos rios voadores. Vamos relembrando aí o conteúdo da aula passada. A gente falou sobre as zonas térmicas da Terra. E agora, pessoal, a gente vai falar sobre vegetação. A vegetação é um reflexo do clima, obviamente, tá bom? A gente já falou sobre isso também, lá no livro 1. A gente falou que a vegetação é um reflexo do clima de determinada região. O Brasil tem uma variedade imensa de climas e solos, tá bom? Só que olhando para esses mapas aqui, vocês veem, ó, Brasil, vegetação natural e vegetação atual. O que você enxerga? Aqui, olha, está representando a vegetação natural e aqui é a vegetação atual. Essa área aqui que aparece nesse vermelho, tá aparecendo em vermelho para vocês? São áreas antrópicas, áreas que tiveram influência do homem. Então, olha a região que foi devastada pelo homem, tá? Essas áreas antrópicas são áreas que o homem utilizou de alguma forma. Lembra que já estudamos sobre paisagens naturais e paisagens antrópicas? Então, essas aqui, todas em vermelho, são paisagens antrópicas. Se vocês não estão vendo vermelho, é que às vezes dá uma modificadazinha no vídeo, tá? Mas é esse laranjinha aqui que eu tô apontando, esse vermelhinho aqui. Então, nesse verde aqui, a gente vai ter a floresta amazônica, que também já foi muito invadida e devastada pelo homem. Nessa corzinha aqui, meio bege, a gente está vendo cerrado, aqui vegetação de Pantanal, aqui os campos, tá bom? Então, vamos estudar um pouquinho. A floresta amazônica é a maior floresta equatorial do mundo. Então, a floresta amazônica, ela não existe só aqui no Brasil, tá? Alguns países vizinhos aqui ao Brasil também vão ter floresta amazônica. Só que a gente vai chamar de Amazônia Legal toda a floresta amazônica que pertence ao nosso território, tá bom? Então, quando falarem assim, a floresta amazônica, tá falando sobre tudo. Amazônia Legal, apenas a floresta amazônica, a parte da Amazônia que pertence ao Brasil, tá bom? Vamos aprender isso aí. Ocupa 2,7 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro e estende-se fora dos limites nacionais, atingindo grande parte da América do Sul. Pessoal, vocês estão vendo aqui, já até foi questão de prova para vocês identificarem, olha, é uma mata fechada, uma mata densa, árvores de grande porte e algumas regiões também vão oscilando com vegetações rasteiras. É uma floresta que também tem bastante umidade, ocorre muita evapotranspiração, vamos lembrar aí dos rios voadores, da grande quantidade de chuvas nessa região, tá bom? Então vamos ver mais um pouquinho aqui. É uma floresta heterogênea, tem grande biodiversidade, grande diversidade vegetal. Ela é compacta, ela é bem fechada, tá bom? Ela é perene, ela não perde suas folhas durante o inverno. Então, essas folhas aí vão permanecer durante o ano todo. Latifoliada, uma folha grande, espessa, tá bom? É uma floresta higrófila que precisa de bastante água, tá? Então, precisa de bastante umidade para sobreviver. A Amazônia ela tem sido extremamente atingida pela agropecuária, pelo extrativismo vegetal, tem sido também atingida pelo extrativismo mineral. E a área onde mais incide esse desflorestamento é o arco do desflorestamento, que a gente pode ver aqui, olha, nessa imagem, o arco do desflorestamento. É nessa região aqui, pessoal, onde vai prevalecer uma grande quantidade, né, de desmatamento, de devastação vegetal, tá certo? Principalmente
pela pecuária. Às vezes a gente acha, agropecuária, a gente acha que a Amazônia é devastada apenas pela retirada de madeira ilegal, e não é isso não, tá bom? A pecuária também tem influenciado muito nisso aí, tá? Vamos lembrar que a Amazônia é uma região de solo pobre. Ela é nutrida pelas folhas que caem das suas árvores, entram em decomposição e nutrem esse solo. Então ela se mantém sozinha. Se eu retiro essa vegetação, não tem como eu manter o solo ainda muito produtivo, né? Então, se ela se mantém sozinha, não existe a possibilidade de eu retirar essa vegetação e depois vai nascer sozinha, essas árvores vão nascer sozinhas simplesmente porque a terra era rica? Não, né? O solo é pobre, tá bom? Se eu retiro a vegetação, provavelmente essa região vai virar um grande deserto, tá? Então, aprendemos aqui o que é o tal arco do desflorestamento. As formações arbóreas na Amazônia, tá? Esse tipo de árvore aqui, vocês estão vendo que tá dentro da água? É árvore, né? A mata de Igapó. É uma área que é frequentemente alagada, né? Ela tá sempre alagada. É uma vegetação que vai sobreviver numa região inundada. Essa mata de várzea aqui, ó, tá vendo que tá próximo? Ela pode ser inundada em algumas épocas do ano. E a mata de terra firme ou caetê, né? Essa mata aqui é a vegetação de grande porte e diversas espécies, grande diversidade, que ela já vai ficar aí longe dessa região onde ocorrem as inundações, tá bom? Então, quais são os três tipos? Igapó, mata de várzea, mata de terra firme. A Igapó constantemente inundada. Essa aqui é um tipo de vegetação, a mata de várzea, uma vegetação intermediária, né? Ela vai ser inundada em algumas épocas do ano. E a mata de terra firme, ou Caetê, é a parte da floresta com árvores muito grandes e diversas espécies, né? Que não vai ser inundada em alguma época do ano, certo? Ainda sobre as formações arbóreas, pessoal, nós vamos ter a Floresta da Mata Atlântica. Ocupava uma área que ultrapassava mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. Hoje a gente sabe que nós temos menos de 7% da vegetação original. Essa vegetação de Mata Atlântica, ela foi extremamente invadida, né, na época da colonização. Ela foi muito utilizada, a retirada do pau-brasil, a plantação e retirada da cana-de-açúcar, né, foi utilizada também a área onde era Mata Atlântica para o cultivo da cana-de-açúcar. Então, ela foi muito devastada, por isso que hoje resta tão pouco dessa vegetação. Lá no século XVIII, também nessa área de Mata Atlântica, houve a retirada do ouro, né, na região ali de Minas Gerais. No século XIX, o plantio de café. Então, ela sofreu muito, né, as consequências da colonização no Brasil, certo? Mata de araucária, pessoal. Vocês já viram uma árvore dessa de perto? Esse tipo de árvore ele não vai ter tanto aqui na nossa região Nordeste, né? Ela é característica mais lá do Sul, Sudeste do Brasil, tá bom? Mata de araucária é uma formação vegetal que está associada à Mata Atlântica, sobretudo no Sul e nas áreas serranas do Sudeste, como no município de Campos do Jordão. Tem a predominância aqui no Brasil dos pinheiros, por exemplo, como o pinheiro do Paraná, né? Também é utilizado muito na extração e comercialização, bom? Mata de cocais. Pessoal, esse tipo de mata aqui vocês conhecem, já viram de perto. Aqui no Piauí tem muito no Maranhão também. Uma formação vegetal encontrada predominantemente na porção ocidental da região Nordeste, sobretudo no Maranhão e no Piauí, né? Vamos lembrar aí que vocês já estudaram, tenho certeza que vocês já viram que aqui tem muita retirada do babaçu, da carnaúba. Lembra dessa frase da carnaúba? Tudo se aproveita? Então, ela é uma vegetação que é bastante utilizada no comércio da nossa região. É uma vegetação que não precisa de tanta umidade, sobrevive em altas temperaturas, como na nossa região. Então, muito tranquilinho. Isso aí, né? Das matas de cocais. Aqui no Maranhão a gente vê muito.
E o cerrado? O cerrado é nosso, né? Olha essa vegetação aqui. Só lembro de eu viajando para Itaueira, né? A estrada daqui para Itaueira, a gente vê muito essa vegetação, né? Preste atenção, Cerrado é considerado a segunda maior vegetação do Brasil, né? Tem grande biodiversidade. Gente, o Cerrado é uma imensidão de biodiversidade, principalmente vegetal. Ocupa cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. É uma hotspot, ou seja, uma zona quente, um ponto quente, por ter grande biodiversidade, tá bom? Trata-se de uma vegetação típica da região centro-oeste, estendendo-se também sobre Minas Gerais, São Paulo, Bahia, Maranhão e Piauí, o nosso Piauí, tá? Essas árvores aqui têm a casca grossa, troncos retorcidos, tá? As raízes são bastante profundas para a captação de umidade, porque a gente passa um grande período de seca, sem chuvas, né? Em algumas épocas do ano, onde tem a estiagem, a seca, elas podem perder suas folhas, mas assim que as chuvas recomeçam, aqui no nosso caso no verão, né, que ocorrem as chuvas, elas voltam a ficar verdinhas e recuperar, né, a sua copa, tá certo? Essa vegetação de cerrado, pessoal, ela também foi muito prejudicada, foi muito destruída para o plantio de soja, que a soja se adaptou bastante na nossa região e grandes empresários, grandes empresas agropecuárias se instalaram aqui na nossa região para o plantio de soja, tá certo? Então, isso é bom economicamente, porém destruiu a vegetação original que aqui existia, tá bom? Agora falando sobre caatinga, vocês lembram aí, é um nome de origem indígena que vai lembrar o quê? Mata branca, né? Por causa da sua cor esbranquiçada na época de seca extrema. É a vegetação típica do sertão nordestino, situada em área de predomínio do clima tropical semiárido, com solo pedregoso e arenoso. É uma vegetação que é xeromórfica, né? Ela tem a xerofilia, que ela transformou as suas folhas em espinhos para evitar a evapotranspiração. Também consegue acumular água em seu caule, e aí vai nutrir, vai conseguir manter essa vegetação viva durante os períodos de seca, tá? Então ela vai sobreviver num clima extremamente quente e seco. Facinho, né? Não? É tudo nosso, né? Essa vegetação aqui. Formações arbustivas campestres. Agora você enxergando aqui, você já está vendo logo de cara, né? Você já mata a charada, os campos, né? É uma vegetação rasteira que é muito utilizada na agropecuária para a criação de gado bovino, suíno, equino, tá bom? Em todo o Brasil, as principais áreas são Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul, Campos, em Guarapuava e Curitiba, no Paraná, Campos de Roraima, em Roraima e Ilha de Marajó, no Pará, tá bom? E a vegetação do Pantanal? Estende-se do sul de Mato Grosso até o oeste de Mato Grosso do Sul. Essa vegetação de Pantanal é um tipo de formação complexa, tá? Juntamente com a vegetação litorânea, ela vai ter uma mescla aí de vários tipos de vegetação, ó, desde florestas até cerrados e campos inundáveis. Por isso que chama formação complexa, não é só um tipo de vegetação, são vários tipos de vegetação que podem se tornar inundadas no período de grandes chuvas. Aí depois ela seca novamente, aí inunda novamente no período de chuva e seca novamente, então vive nesse ciclo. É uma vegetação que é extremamente rica e nutrida justamente por causa no período de cheia, né? Ela fica alagada, mas quando a água vai embora, aquele solo fica extremamente nutrido, né? E propício para o crescimento de novos vegetais ali naquela região, tá bom? Ainda falando sobre formação complexa, a gente vai ter aqui, ó, mangues, que vocês estão vendo, e o jundu, tá? Os manguezais vão ter vegetação halófila, que é adaptada, a halófila aqui, que é uma vegetação que é adaptada à salinidade, né? Porque ela vai se encontrar aí próxima aos mares, a vegetação litorânea, obviamente, higrófila, então vai precisar de bastante umidade para sobreviver. Pneumatófila, as raízes, pessoal,
dessas árvores, elas vão aparecer dessa forma para a captação de oxigênio. Pneu, olha, vamos lembrar aí, pneumatófila. As raízes são modificadas para que ocorra essa captação de oxigênio, porque aqui no mangue se tornava quase que impossível, né? Essa área aí de lamaçal, né? O jundu ou restinga é uma vegetação litorânea com arbustos associados à graminha. Não é alagado nem salino como o mangue, tá bom? Então, ela vai dispensar essa pneumatófila e a vegetação halófila não vai pertencer aqui ao jundu, né? Não vai ser característica do jundu. Domínios morfoclimáticos. Olha aqui o título desse mapa, a gente já vai olhar para o título, eu olho a escala e olho a legenda, né? Aqui, ó, nós vamos ter a Amazônia, aqui o Cerrado, mares e morros. Pessoal, o que eu quero que vocês enxerguem aqui é que não tem delimitação, tipo assim, acabou exatamente aqui esse tipo de vegetação e vai iniciar logo ali em seguida outro tipo de vegetação. Não é assim. Entre um tipo de vegetação e outro, vocês estão conseguindo enxergar? Porque aqui tá um cinzazinho e aqui entre um e outro, ó, sempre tem uma zona que é branquinha, que é caracterizado como mata de transição, que é onde acaba um tipo de vegetação e inicia outro, mata de transição. Então, não é que acabe uma vegetação aqui e logo aqui em seguida já inicia outro tipo de vegetação. Então, existe um ecótono, que é o encontro desses tipos de vegetação, tá bom? Que vai ser uma faixa de transição, uma mata de transição, uma mistura desses 2 ou 3 tipos de vegetação, tá bom? Olha, histórico da preservação e conservação ambiental. Em 1973, a Secretaria Especial do Meio Ambiente foi criada, a SEMA. Em 89, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que vocês conhecem muito bem, né, que é responsável por fiscalizar, monitorar, conscientizar sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. Aqui no Brasil, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, que tem como ministro Ricardo Salles, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar o cargo aí no Ministério do Meio Ambiente. E ele é responsável aí por fiscalizar tudo que é relativo e proteger o meio ambiente, tá bom? E aí, se vocês puderem dar uma olhadinha em vídeo sobre o Ricardo Salles, vocês vão conhecer um pouquinho do histórico dele, que não vai casar tão bem, né, com o cargo que ele ocupa atualmente, tá bom? E a agenda, para nossa alegria, que eu sei que vocês amam essa hora, 7, 13, 17 e 22. Tia, a senhora já passou tal página. Eu sei, meus queridos, eu sei, eu só estou complementando, eu quero que seja feito. 7, 13, 17 e 22, gabaritando no caderno. Continue aprendendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá lá na página 33 e 34. Continue aprendendo, meus queridos. É aquelas folhas no final, laranjinhas, tá bom? E vocês vão enviar para ravenafeitosaepp@gmail.com, nunca para meu WhatsApp, por favor, tá bom? No dia 22/5, de 8 às 18 horas. Não se atrasem, não entreguem depois do prazo, por favor. Eu tô dando um prazo relativamente longo para que vocês entreguem a tempo, tá certo? Pessoal, agora eu quero encontrar vocês lá no Plural para a gente ter uma conversa, para a gente debater esse conteúdo, tá bom? E para a gente se ver todo mundo fardado e com a câmera ligada. Espero vocês lá, tá certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau.